Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos. Hoje, já a segunda semana que podemos, neste mês de fevereiro, cultuar o nosso Deus. É um grande prazer ter todos aqui presentes e também é uma grande honra termos essa oportunidade de cultuar o nosso Pai, de prestarmos a Ele um culto racional, um culto agradável e que possamos elevar o nosso espírito, que possamos nos elevar mais junto da presença dEle, que possamos aprofundar o nosso momento de intimidade com Ele e a nossa comunhão, não só neste momento, mas para todo sempre. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, glórias a Deus. Boas-vindas a todos que estão participando, quer ao vivo, quer na gravação pelo YouTube. E nesse momento que nós possamos, onde quer que nós estejamos, fazer reverência ao Senhor e orar ao nome dEle. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, em Teu nome, Jesus Cristo, é que estamos aqui reunidos para prestar-Te um culto, para poder ouvir da Tua palavra, para poder entoar louvores, cânticos, para poder falar com o Senhor e ouvir aquilo que Tu tens para nos falar. Por isso, nesse momento, nós queremos agradecer por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos reservou para o dia de hoje, por esse momento que o Senhor havia marcado na agenda da nossa vida, para que nós estivéssemos aqui louvando e entoando cânticos e ouvindo a Tua palavra. Então nós pedimos nesse momento, ademais de agradecer, para que Tu tomes o nosso coração em Tuas mãos e que Tu nos fale aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos. Que Tu fales diretamente no nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós desejamos ouvir. Tu possas usar a Tua serva, a Tua filha, para que ela possa trazer-nos uma mensagem primeiramente vinda do Senhor para ela e posteriormente dela para nós, ou seja, do Teu Espírito Santo para todos nós. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos este culto nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor o receba com um aroma suave e que esse culto seja realmente dirigido pelo Senhor do início ao final. Que o Senhor nos fale e que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, independentemente do problema com o qual nós lutamos. Em o nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está participando conosco desse culto. Eu fico muito feliz que você tenha se juntado a nós para juntos louvarmos, adorarmos a Deus, aprendermos da sua palavra. E o meu desejo, primeiramente e antes de mais nada, é que esse culto seja agradável a Deus, porque é por Ele que nós estamos aqui reunidos. Então que Ele possa receber os nossos louvores, as nossas orações, que Ele possa estar à frente e conduzir cada momento desse culto, que Ele manifeste a sua presença entre nós, glorifique o seu nome por meio desse culto. Mas o meu desejo também é que seja um tempo de conexão sua com Deus, um tempo especial, que você possa abrir a sua mente, o seu coração, deixar as preocupações, as distrações de lado, para ouvir o que Deus tem a dizer para você e também responder em louvor, em gratidão. E eu sei que talvez você esteja passando por lutas, por tribulações, sofrimentos, dificuldades. Talvez tenha sido uma luta para você estar aqui nesse culto. E Deus vê e reconhece o seu esforço e também não te deixa sozinho nas suas lutas, nas suas dificuldades. A palavra de Deus diz que as nossas lutas não são contra pessoas, mas são contra poderes, autoridades e forças espirituais do mal. Então, para que a gente possa vencer, e a palavra diz que nós somos mais que vencedores se pertencemos a Cristo, mas para que a gente possa vencer, as armas que nós usamos também são armas celestiais, não são armas humanas. E uma dessas armas é o nosso louvor, a nossa adoração. Porque quando louvamos, adoramos, reconhecemos que só o Senhor é Deus, que Ele é o Deus, o Senhor da nossa vida, o nosso Rei, o nosso Salvador, o Criador do Universo. Nós abatemos e envergonhamos o nosso inimigo. Ele perde a força contra nós, porque nós somos protegidos, guardados e
fortalecidos em Deus. Então nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso, sobre as batalhas que nós vencemos, louvando, adorando. E se você souber, cante, e que você possa se lembrar que se você está passando por lutas espirituais, emocionais, físicas, lutas materiais, que Deus está contigo. E em Cristo Jesus, você, nós, juntos, somos mais que vencedores. Então vamos louvar a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és, Jesus, te adoramos. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Amém, glória a Deus. Senhor Jesus, Ele é invencível,
né? Ele é o Senhor dos senhores, né? E o mais poderoso, e acima de todos os nomes ele está. Glória a Deus por isso, que não existe adversário para Jesus, né? Porque ninguém está à altura dele para guerrear com ele. E glória a Deus por isso. E glória a Deus porque ele também está no controle de tudo. E não importa o que aconteça, não importa o que tudo pareça a se transformar em um caos, que tudo pareça se bagunçar, se desorganizar. Deus sempre está no controle, embora às vezes pareça que não. E hoje, esses dias, pensando no tema, eu estava refletindo sobre uma prisão que muitas pessoas sofrem justamente por atribuírem a Satanás um poder que ele não tem, por desconhecimento ou por pregações, né, por pastores e igrejas que às vezes falam muito mais no demônio do que no próprio Deus. Então, por isso eu resolvi trazer este tema, que é um tema muito importante, e este tema, ele nos mostra, né, sobre o poder soberano de Deus. E é muito importante a gente refletir sobre isso, né, refletir também quem a Bíblia diz que é Satanás, para que a gente possa se voltar para Deus, porque é nele que a gente precisa se apoiar. A gente precisa focar em Deus, focar na sua proteção, naquilo que ele nos prometeu, nas promessas espirituais e na proteção que ele pode nos dar, porque ele é invencível, ele é poderoso. E muitas pessoas às vezes não se desenvolvem espiritualmente porque têm esse medo, acabam aprendendo que a força de Satanás é equiparada à força de Deus, que o poder de Satanás é equiparado ao poder de Deus. Mas as coisas não são dessa maneira. Satanás, ele tem poder? Tem, mas Deus está no controle de tudo. Deus é quem estabelece os limites para que ele possa agir. Ele não age se Deus não permitir. Ele não pode ir além dos limites. Nós vamos falar sobre isso. E quando a gente pensa no poder, quando existe esse medo, né, às vezes exacerbado, né, a respeito de Satanás, isso dificulta o nosso desenvolvimento espiritual. E por isso eu resolvi trazer esse tema. E antes de iniciarmos esta pregação temática, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome neste lugar. Amém. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza essa pregação, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor. E que tudo aquilo que vier de mim seja bloqueado e que saia apenas aquilo que o Senhor quer falar para a gente neste momento. Lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos verificar, de acordo com a palavra de Deus, Satanás ele é o inimigo das nossas almas, né? A gente vê isso principalmente na passagem de Gênesis de 3, capítulo 3, versículos 1 a 5, quando Satanás engana Eva como uma serpente. Ele também é inimigo de Deus, porém ele não é um adversário, uma vez que nenhuma criatura de Deus levantou para pelejar contra ele. A gente pode verificar, principalmente nas passagens no livro de Isaías e também no livro do profeta Ezequiel, que Satanás foi um anjo de luz que se deixou dominar pelo orgulho e por querer receber a glória de Deus e também por querer ser Deus, ele foi expulso dos céus juntamente com a terça parte dos anjos, né, que foram essa parte que se ajuntaram a ele. Tanto em Isaías 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel 28, 12 a 17, é descrito a queda do filho da alvorada, né, que é esse anjo de luz, que foi um querubim que habitou no Éden. E também
E a queda simbólica, né, do querubim. Isso é feito quando Ezequiel, tanto quanto Isaías, estava profetizando contra o rei da Babilônia e Ezequiel contra o rei de Tiro, né? Ali se fala sobre a queda do anjo de luz e a gente vai ler essas passagens que esses reis eles eram soberbos, né? E orgulhosos, achavam-se deuses semelhante a Satanás antes da queda. Então, quem era Satanás antes da queda? Nós vamos verificar aqui. Então, vamos ler primeiro Ezequiel 12, 28, 12 a 17. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sádio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus, que caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Quem são os querubins? Os querubins, eles são anjos, seres ligados à guarda divina. E nesse texto aqui de Ezequiel, que eu resolvi começar por primeiro, ao invés de Isaías, lembrando que eu fiz a leitura aqui na Bíblia NVI, a grande maioria dos textos estarão na Bíblia NVI, ele fala sobre a soberba do rei de Tiro, o qual levou à queda devido aos seus pecados. Porém, esse texto ele alude à origem de Satanás, o qual era um querubim guardião, né, devido à sua soberba de querer ser Deus, né, ou ser até mesmo maior do que Deus. E aqui em Isaías 14, 12 a 15, a gente vai falar sobre a queda também. É uma outra passagem que descreve, que é a respeito da profecia contra o rei da Babilônia. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Nas profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. E ela simplesmente reforça, né, aquilo que eu tinha falado sobre Satanás desejar ser Deus, e por isso ele será, né, levado ao fundo do abismo. É algo que a gente verá se cumprir em profecia futura, porque o fim de Satanás está próximo. Inclusive, essa profecia ela é repetida em Apocalipse 21, 1 a 3, relata sobre a visão de João, né, que viu um anjo descer do céu e lançar a Satanás no fundo do abismo. E Jesus também relata nos evangelhos que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, em Lucas 10, versículo 18. E a Bíblia, ela nos diz lá que Satanás ele é enganador, conforme comentei acima referente a Gênesis. Ele é mentiroso e pai da mentira, segundo o Evangelho de João 8, versículo 44. Ele se reveste de anjo de luz, segundo a 2 Coríntios 11, versículo 14. E ele é o grande dragão que engana todo mundo, segundo o Apocalipse
capítulo 12, versículo 9. E ele é nosso adversário e acusador. Nós vemos isso no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, em qual ele acusa Jó diante de Deus. E em Zacarias também nós vemos ele acusando o sumo sacerdote Josué. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Porém, quando estamos em Cristo Jesus, e numa verdadeira comunhão, numa comunhão genuína, numa comunhão profunda, quando verdadeiramente estamos crucificados com Cristo, o seguindo verdadeiramente, ele não tem como nos atacar. Tanto que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, esperando encontrar alguém a quem tragar. Sem a permissão de Deus, ele nada pode fazer. E também aqui, ele também é descrito como um acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse 12 e 10, como acusador dos nossos irmãos. E ele também é tentador, como a gente pode verificar nos evangelhos, na tentação de Jesus, principalmente em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, e também em todos os demais evangelhos sinóticos, né? Lucas principalmente. E ele também tem a questão, ele nos aflige, né? Como na passagem a gente vê no livro de Lucas, em que Jesus fala aos discípulos que Satanás vos reclamou para vos peneirar, mas ele clamou ao Pai para que a fé de todos não desfalecesse, né? Já adiantando todas as perseguições, todos os entraves que eles iriam sofrer, né? Para pregar o Evangelho. E também a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Deus deste século, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E cegou o entendimento. E, segundo Efésios, o príncipe da potestade do ar. Porém, mesmo ele tendo todos esses títulos atribuídos a ele, nada escapa do controle de Deus. Como eu havia dito, nós podemos verificar no livro de Jó e também em todas as passagens em que Jesus expulsa demônios, Satanás ele é obediente a Deus. É algo polêmico, né? Nós que somos cristãos nem sempre obedecemos, né? Muitas vezes, inclusive, não obedecemos. Mas Satanás, ele não contraria aquilo que Deus manda. Ele vai somente até onde Deus permite. Isso a gente verifica nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, quando primeiramente Deus autoriza, né, que ele fira tudo o que Jó tinha, mas pede para não tocar em Jó, né? E Satanás obedece. Ele toca nos bens, toca nos filhos, mas não toca na carne de Jó, não toca no corpo de Jó. E depois a gente vê no capítulo 2 que Satanás se encontra outra vez com Deus, e Deus autoriza que Satanás toque no corpo de Jó, que fira a carne de Jó, mas não tire sua vida. E adivinhe o que acontece? É exatamente o que Satanás faz. Ele não tira a vida de Jó, mas fere Jó dos pés à cabeça. E tanto que Jó tem que se coçar até mesmo com um caco de louça para poder se aliviar. Em Mateus 4, versículo 10 e 11, Jesus, após ser tentado por Satanás, ele pede para que ele se retire. E Satanás atende. Sendo Jesus homem, esvaziado de toda glória, mas Deus, porque ele não deixou de ser Deus. Ele é homem e Deus em uma união hipostática. E após Satanás se retirar, os anjos vieram lhe servir. Interessante. Outra passagem também, existem várias passagens que refletem, que comprovam a obediência de Satanás e também o poder de Jesus, né? Porque, como eu já tinha dito, o nome de Jesus ele é poderoso. E em Mateus 8, 28 a 32,
Jesus expulsa os demônios de 2 endemoniados na região de Gadara. E, inclusive, esta passagem ela é bem interessante, porque ela também mostra que, ainda que Satanás minta para várias pessoas que ele é mais poderoso do que Deus, eles sabem que o fim deles está próximo. Os demônios sabem que eles serão atormentados. E a gente vê aqui, nesta passagem, quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram a seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." E ele lhes disse: "Vão." E eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Mais uma vez, a gente vê Jesus ordenando. Nenhuma ação dessa passagem ela provém dos demônios. Essas ações elas não são autônomas, elas são ações ordenadas por Jesus. Jesus disse: "Vão", e eles foram. E é muito interessante que isso evidencia um milagre sobrenatural e a libertação desses endemoniados. Porque por meio desta passagem, por meio do poder de Jesus, ele simplesmente venceu um grande exército. Porque a gente vê que em um dos outros evangelhos, Jesus pergunta qual que era o nome desses demônios, mas de cunho pedagógico. E eles se chamam Legião, porque são muitos. E Jesus manda eles a uma manada de porcos. E esses porcos, eles morrem. Todos eles atiram-se precipício abaixo, evidenciando que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E isso evidencia, mais uma vez, que os demônios, eles obedecem. E o mais interessante, gente, eles creem e temem de medo. Coisa que, infelizmente, muitos de nós, muitas vezes não cremos. E aqui, sobre eles quererem Jesus atender o pedido deles, eles tiveram que solicitar Jesus para que entrasse na manada de porcos. E isso demonstra a autoridade absoluta de Jesus. E mais uma vez demonstra que tudo está debaixo da sua autoridade. Até mesmo os demônios. Nada está fora da autoridade de Jesus. E ele também quer mostrar que o reino de Deus está vencendo o reino das trevas com essa passagem, e também que o valor do homem supera bens materiais, né? Porque embora Jesus não precisasse mandá-los na manada para a manada de porcos, ele o fez, né? Ele o fez para evidenciar o valor da vida humana. E essa passagem ela pode ser verificada nos evangelhos de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, e Lucas 8, 26 a 39. E também existe a expulsão de um demônio de um menino mudo e cego, que é citada no evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Na qual Jesus ele ordena que o espírito saia do menino e nunca mais volte. E é muito interessante que os discípulos, antes que Jesus realizasse essa expulsão, eles tentam expulsar esse demônio, porém não conseguem, né? Já que a casta ela só saía com jejum e oração. E é muito interessante e é muito importante a gente lembrar que Jesus deu a todos os seus discípulos, ou seja, aqueles que o seguem, aqueles que o seguem de forma genuína, o poder de expulsar demônios, né? Marcos, inclusive, descreve em seu evangelho, capítulo 16, a partir do versículo 17, os sinais que acompanharão aqueles que creem em Jesus. E é importante a gente lembrar desses sinais, não pensando numa questão triunfalística, não pensando numa questão de, eu tenho poder, mas pensando na autoridade, na grandeza de Jesus e o que a nossa
proximidade com Ele pode fazer, sem deixarmos de temer a Deus, porque tudo é através dele e não da nossa força. E esta passagem, ela diz o seguinte: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E no próprio Evangelho de Lucas, a gente vê os discípulos maravilhados, né? Em Lucas 10:17, que diz: Senhor, em teu nome os demônios se submetem. E em Atos 16, versículo 18, Paulo expulsa um espírito de adivinhação, dizendo: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Então, não é a gente, mas é Jesus, é Deus, e é tudo segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade, nem segundo o nosso querer, né? Eu digo isso porque, principalmente a questão das doenças, das enfermidades, né? Quem crê poderá colocar a mão sobre os doentes serão curados. Mas isso depende não só da nossa vontade, não só da nossa fé, mas depende da vontade de Deus. Porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus para aquela pessoa. E então, nós precisamos lembrar que nada sai fora do controle. E aqui no Evangelho de Mateus também a gente vê que Jesus, né, evidencia essa autoridade que Jesus deu aos discípulos para expulsarem espíritos imundos. Em Lucas também. Portanto, nós não devemos ficar ansiosos ou se impressionar com as ações de Satanás no mundo. Porque ainda que o mundo jaza no maligno, conforme está escrito em 1 João 5,19, né, que ele diz: o mundo jaz no maligno, Deus está no controle de tudo. A gente sabe que esses períodos em que o caos se intensifica, em que o amor se esfria, em que tudo de ruim acontece de modo que parece que o bem não triunfa, que tudo se inverte, é o momento em que o diabo está se espelhando, porque ele sabe que o seu fim está próximo. Sempre quando algo bom está para acontecer, as trevas elas se levantam. Foi assim principalmente na época do Êxodo, quando Moisés foi libertar o povo hebreu. O povo hebreu foi ainda mais castigado. E algo bem interessante também, que é importante lembrar, é que Satanás ele não é nem onisciente, nem onipresente, nem oniconsciente. Ou seja, ele não consegue ler nosso pensamento, não consegue sondar o nosso coração. E ele, pelo fato dele ficar ao derredor, pelo fato dele não poder tocar naqueles que Deus protege, naqueles que estão revestido de toda a armadura de Deus. Ele só nos tenta quando a gente abre brecha apenas. Se nós estamos em comunhão com Deus e buscamos viver em santidade, arrependendo-nos dos nossos pecados, buscando alimentar o nosso espírito através da oração, da leitura da palavra e da manutenção do nosso relacionamento íntimo com Deus, o inimigo nada pode nos fazer, porque Deus nos ajuda contra ele. Por agir apenas sobre a permissão de Deus, não precisamos ter medo de orar em voz alta, que o diabo vai escutar e vem interferir nas nossas orações. Ou optarmos por orar em línguas, né, por medo de que os demônios nos ouçam. Não, isso não é preciso. Porque se estamos em Cristo, ele não tem como nos tocar. Porque se estamos em Cristo Jesus, nós devemos temer apenas aquele que pode matar o corpo e a alma e lançá-la no inferno, que é que Jesus diz que devemos temer, conforme descrito em Mateus 10:28, que é o próprio Deus. Ele sim, ele pode lançar a nossa alma no inferno através do juízo. Então, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode descansar nele. E essa passagem ela também está paralelo com o Evangelho de Lucas, que vai falar sobre isso, capítulo 12, versículo 4 e 5. E, gente, o que eu posso dizer é que o sangue de Jesus ele nos purifica e nos protege contra o maligno. Jesus ele venceu as trevas a partir da sua morte de cruz. E quanto às tentações, a gente tem como fugir delas, a gente tem como escapar delas, né? O próprio apóstolo Paulo, inclusive,
fala na sua carta, primeiro aos Coríntios, ah, capítulo 10, versículo 13. Que Deus providencia escape. Então é só a gente pedir. E a passagem ela diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fossem comuns aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará escape para que o possam suportar. Ou seja, para a gente poder expulsar demônios, a gente não precisa procurar o trono de Satanás em nenhum lugar, nem conhecer o nome dos demônios, nem mesmo estudar, nem mesmo se utilizar de elementos do ocultismo e de outras religiões para expulsá-lo. Porque, né? E nem mesmo estudar a demonologia para conhecer os modus operandi. Porque o nome de Jesus, ele basta, ele é suficiente, e ele é poderoso, e os demônios tremem. E isso ele é comprovado, né? Que a gente não deve buscar no ocultismo e nem na demonologia a expulsão de demônios, né? Porque Jesus ele diz em Mateus, eu vou ler a passagem toda, né? Para ler um contexto aqui, Mateus 12, 22 a 26, mas eu vou ler esta passagem. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito. Não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Logo, Satanás não expulsa Satanás. Então, não adianta a gente procurar no ocultismo libertação, ou nos utilizarmos de elementos do ocultismo. A própria palavra de Deus nos dá os elementos suficientes para que a gente possa recorrer a Deus e possa buscar a libertação, porque o único que liberta é Jesus Cristo. Logo, lembro mais uma vez que o nome de Jesus ele está sobre todo o nome e devemos resistir a Satanás, conforme recomenda-nos o apóstolo Tiago, que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque o diabo ele foge e depois busca uma nova oportunidade de voltar a nos tentar. Ele diz isso em sua carta, capítulo 4, versículo 7. Na carta aos Efésios, nos é indicada a armadura de Deus para que possamos resistir ao diabo. Inclusive, eu vou ler a passagem toda, porque é uma passagem muito interessante, que é Efésios capítulo 6, 11 a 18, que diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, nós resistimos em conjuntos, em comunidade, orando uns pelos outros. E algo interessante também que é importante lembrarmos que na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18,
ele diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E foi o que ele fez durante seu ministério e também após morte e ressurreição. E no fim, não mais que menos importante, nós relembramos o fim de Satanás, que é revelado pela palavra de Deus. E por isso Satanás ele se encontra alvoroçado, buscando levar consigo o máximo de pessoas possíveis. Em Romanos ele diz, no capítulo 16, versículo 20, o Deus da paz esmagará em breve Satanás. E sim, como Jesus está às voltas, isto está prestes a acontecer. Glória a Deus. Embora eles de Satanás já sejam derrotados. Apocalipse 21, do 1 a 3, Satanás será preso por 1000 anos no abismo. E depois ele será lançado no lago de fogo. Desculpa, Apocalipse 20, 1 a 3. No anterior também eu tinha falado Apocalipse 21, mas é Apocalipse 20. E ele diz no Apocalipse 20, versículo 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Portanto, precisamos permanecer firmes em Deus e busquemos entregar as nossas ansiedades e medos a Jesus, porque Ele pode nos confortar. E logo, como Cristo já está nas portas, recorramos a Ele para buscarmos segurança em meio às tempestades que virão. Permaneçamos com Ele também nos nossos períodos de bonança, pois Ele é o nosso refúgio. Portanto, tendo em vista tudo aqui que foi colocado dentro da palavra de Deus, não devemos temer a Satanás. A gente deve sim respeitar, não buscar desafiá-lo, porque ele é nosso adversário, né? E sem Deus nós não podemos contra ele. O que devemos fazer é resisti-lo com todas as forças que vêm de Deus, porque a nossa força ela não vem de nós, a nossa força ela vem dele. Então, que possamos aprofundar ainda mais a nossa comunhão com Deus, possamos vigiar principalmente e orar para que não sejamos surpreendidos pelo inimigo. E não devemos nos esquecer que ele só vai até onde Deus permite. Ele não pode cruzar nenhum limite. E nós, por conseguinte, precisamos refletir nessa obediência citada e buscarmos a ser mais obedientes a Deus. Satanás, ele viu Deus de perto, ele conhece, ele crê. Os demônios viram. Nós vemos pela nossa fé. Nós vemos com os olhos da nossa fé, mas veremos face a face quando estivermos com ele. Portanto, que possamos sermos exímios imitadores de Cristo, negando a nós mesmos, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Agradeço a oportunidade. Amém! Deus é maravilhoso. E que essa palavra que nós ouvimos, a palavra de Deus, possa fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no amor e no poder de Deus. Porque esse Deus, o nosso Deus, é aquele que criou o universo do nada, é aquele que venceu a morte, que ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. É aquele que nos salva da morte eterna. E nada, nenhuma força, nenhum poder que venha contra nós pode resistir a esse Deus todo-poderoso. Deus tem poder contra os nossos medos, ansiedades, contra a depressão, contra vícios. Ele tem poder contra tudo que nos escraviza, que cega o nosso entendimento, que nos abate, que tira a nossa paz. E na presença de Deus, a gente encontra alegria, a gente encontra esperança, a gente encontra vida nova. Então nós vamos encerrar esse culto louvando e agradecendo a esse Deus, clamando pelo nome de Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador, e que vem em nosso socorro quando nós pedimos, porque Ele nos ama e Ele tem o poder para nos salvar de qualquer perigo, de qualquer ameaça, de qualquer força espiritual que venha contra nós. Então, se você souber, cante essa música em que nós clamamos, invocamos o nome de Jesus, o poderoso, maravilhoso, o nome acima de todo nome, de Jesus Cristo, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, o nosso país.
Vamos louvar a Deus para encerrar o nosso culto. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família declare o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família declare o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. E sobre sua família declare o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saiam agora. Clamo Jesus. Pai querido, nós damos-te graças por esse momento sublime que nos reuniste em teu nome para ouvir mais uma mensagem que tens a nos transmitir. Agradecemos pela tua serva, agradecemos pelos louvores, agradecemos por cada alma aqui reunida, por cada lar aqui representado. Te pedimos que abra os nossos corações, que nos desligue dos nossos problemas pessoais para conseguirmos extrair o que há de melhor em tudo que nos transmitiste esta noite. Prepare o nosso coração para os nossos próximos encontros semanais, mas, sobretudo, prepare-nos para uma vida de comunhão diária, para uma aproximação contigo e com a tua palavra. Prepare-nos para percebermos a tua presença a partir das pequenas coisas. Enche-nos do poder do Espírito Santo e nos prepare para a tua obra, através das nossas atitudes. É tudo o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para ti e lhe dê paz. E todos dizem amém. 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 Glória a Deus. Agradeço a todos por terem assistido o culto. E hoje a palavra-chave é libertação. Deixe a palavra-chave nos comentários e ganhe um coraçãozinho. Lembrando que o link para a participação dos nossos cultos, que ocorrem todas as quintas-feiras, está na descrição do vídeo. Convido você que está assistindo pelo YouTube a participar conosco. E também deixe o seu pedido de oração. Nos mande por e-mail, no e-mail que também se encontra na descrição, ou também deixando nos comentários. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e desejo a todos uma excelente semana.